No último vídeo, a gente falou um pouco sobre os osciladores e sobre essa seção de controle do ARP Odyssey, no nosso projeto aqui do Nelson Seixas 2021, que a gente está falando sobre sintetizadores aí, trazendo algumas informações da nossa pesquisa a respeito desses dois lendários sintetizadores dos anos 70, que fizeram parte da música. E agora vamos partir para essa quarta sessão, quinta sessão, quinta sessão do ARP Odyssey, uma sessão um pouquinho maior, onde a gente vai ter o nosso filtro. E onde a gente tem o nosso mixer, que eu já falei pra vocês, né? A gente já começou a trabalhar um pouquinho com essa sessão, porque aqui a gente vai ter o nosso mixer na nossa sessão. Legal, então só relembrando o nosso mixer, que a gente pode abrir o nosso ruído, a gente pode abrir nosso primeiro oscilador, escolher onda dente de serra ou onda quadrada, a gente pode abrir nosso segundo oscilador, dente de serra, quadrada, maravilha, e se a gente tiver com o oscilador aberto, a gente pode descer aqui e escolher um efeito de ring modulation. Perfeito. Então, dito isso, vamos explorar o que mais que a gente tem nessa seção. Legal. Todo sintetizador dos anos 70 geralmente vai ter uma seção onde a gente vai programar e controlar os osciladores, e a gente vai ter uma seção também muito importante, a gente vai controlar um filtro. Geralmente a gente usa um filtro para poder ter opções para mudar esse timbre. E o nosso filtro aqui no ARP Odyssey, ele se localiza nesta região aqui. Então ele tem uns parâmetros de controle muito simples, nada muito complexo, muito parecido com o Moog também. Na verdade, praticamente os mesmos parâmetros, claro que com um resultado sonoro diferente, devido à sua arquitetura. Legal, então vamos lá. Para dar esse exemplo, eu vou abrir um oscilador dentro de serra aqui, afinadinho aqui, bonitinho, tudo certo, sem modulações por enquanto. E aqui a gente tem aqui nosso filtro passa baixa. É a mesma ideia do filtro do Moog. Qual que é a ideia? É como se fosse um equalizador que ele vai vir arrancando frequências desde o mais agudo até o mais grave. Então conforme eu vou fechando meu filtro, eu vou arrancando frequência aguda até ficar só nas frequências graves. Então, dando um exemplo. Desse jeito eu posso fazer um timbre um pouco mais fechado, por exemplo. Ou um timbre mais aberto. Legal. E do nosso lado a gente tem o nosso Resonance, né? Que lá no Moog, se vocês estão lembrados, a gente tinha o Cutoff, que era esse VCF Frequency, e a gente tinha o nosso botãozinho do lado lá que controlava a ressonância. O que era ressonância? Se vocês lembram do último vídeo, ele era um pico, aquele pico de ganho, onde a gente está cortando a nossa frequência. Então, se eu der um pico de ganho aqui, ele vai dar um pico de ganho aqui nessa frequência, vai descendo a frequência, vai descendo a frequência, vai descendo a frequência, até dependendo de onde a gente está fazendo o corte. Onde tiver o corte, a gente vai ter um volumão ali, um pico de frequência nesse lugar. Então, o que acontece? Se eu tiver com a ressonância muito alta e eu vim cortando, eu vou acabar ouvindo como se fosse uma nova nota, de tanto ganho que tem ali no corte. Então, eu consigo ouvir, além do meu oscilador, eu consigo ouvir o ganho nesse corte. Acaba gerando quase que um novo oscilador, quase que uma nova nota. Se eu desligar todos os osciladores, eu consigo, apenas tocando isso aqui, ouvir só o corte da ressonância, de tão aparente que ele fica. E reza a lenda que foi assim que foi criada a voz do R2-D2 do Star Wars. Então fica essa curiosidade. Então temos aqui o corte, que seria o cutoff do Minimoog, e a ressonância aqui, onde a gente vai dar um pico de ganho no corte. Se o corte estiver lá em 10K, vai dar um pico em 10K. Se o corte cair para 1K, vai dar um pico em 1K. Se o corte cair para 400 Hz, vai dar um pico em 400 Hz. Quanto mais elevado o nosso fader, maior vai ser esse ganho. Legal. Então, dito esses dois controles, muito simples, nosso controle do filtro. A gente tem aqui, nessa edição do ARP, feito pela Korg, essa reedição que foi lançada nos anos 2000, a gente tem aqui 3 opções de filtro. E é muito legal isso porque nós tivemos 3 edições do ARP Odyssey, onde o primeiro modo do filtro era o filtro que vinha na primeira edição, o segundo modo de filtro é o filtro que vem na segunda edição, e o terceiro modo é o que vem na terceira edição,
pequenas diferenças, nada muito drástico, mas e todos funcionam da mesma maneira, todos foram feitos em cima da mesma ideia. A única diferença é que o primeiro ele é um pouco mais forte, porque ele é um filtro que tem uma variação de 12 dB. Os outros filtros têm uma variação de 24 decibel. Então, se a gente pega e deixa essa alavanquinha no primeiro, a gente tem um filtro do primeiro Harp Odyssey. Vamos abrir um oscilador aqui. Se a gente desce para o segundo, é o filtro do segundo Harp Odyssey. Você viu que a diferença não é muito drástica, mas existe. E o terceiro é o terceiro Harp Odyssey, a terceira edição do Harp Odyssey. Então aqui eu achei bem bacana que ele tem essa opção de reviver esses 3 tipos de filtro. Legal. Dito isso, então aqui a gente tem a seção dos filtros. Aqui nesse quadradinho laranja aqui, a gente vai ter o Voltage Control Filter. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui a gente vai ter os 3... Tá vendo que tem as setinhas aqui levando para ele? As 3 maneiras de modular o nosso filtro. Então, aqui a gente não tinha 2 maneiras de modular o nosso oscilador. Aqui a gente vai ter 3 maneiras de modular o nosso filtro. Vai funcionar de uma maneira muito semelhante. Abre a intensidade dessa modulação e no botãozinho escolhe o tipo de modulação. Quem que vai controlar essa modulação. Legal. Se no filtro a nossa modulação controlava a variação da frequência da nota, dessa maneira, se eu tivesse com o filtro, ele ia modular a afinação da minha nota. No filtro, o que ele vai controlar? Vai controlar a abertura ou fechamento do nosso filtro. Então, ele vai controlar o filtro mais aberto, passando mais agudos, ou o filtro mais fechado, passando mais graves, dependendo da frequência que a gente começar e dependendo também da quantidade do escopo, da extensão dessa variação e também dependendo da nossa fonte de modulação, quem que vai estar modulando essas variações. Legal, então como que a gente pode fazer essa modulação? Bom, primeiro exemplo que a gente tem aqui, nosso knobzinho preto aqui, a gente pode variar de acordo com a afinação do teclado, a afinação da nota. Essa é uma modulação bem suave, quase que a gente não consegue ouvir. E ela é muito interessante, porque ela é muito parecida com um botão que a gente tem lá no Moog. Acontece, se eu tiver com as notas mais agudas, ele vai modular numa intensidade maior do que se eu tiver com as notas mais graves. O que faz o nosso filtro abrir mais nas regiões agudas do que nas regiões graves. Lá no Moog, se a gente lembrar, tinha a seção dos filtros e 3 botõezinhos laranjas. Os 2 botõezinhos laranjas desses 3, eles eram responsáveis por esse tipo de modulação, mas com parâmetros fixos. Então, ou você escolhia um primeiro parâmetro, ou um segundo parâmetro, ou desligava todos os parâmetros. Então, vai ser semelhante ao Moog em relação a esse tipo de modulação. Ainda nesse canal, eu posso escolher essa outra modulação, que é uma modulação que acontece aqui, né? E aqui no nosso segundo oscilador, que eu esqueci de comentar também, que tem diferença no segundo oscilador. Esse tipo de modulação, o que esse tipo de modulação faz? Ele vai pegar não o sample hold, mas a fonte do sample hold do mixer, o que abre no mixer para fazer essa modulação. Então, é um novo jeito de modulação, vai criar uma estética diferente. Então, usando o ruído, usando a quadrada do segundo oscilador, usando a dente de serra do primeiro e usando a quadrada do primeiro. Muito suave essa modulação também. Ou você pode também inserir um pedal. Existe um pedal que entra aqui que você pode controlar também essa modulação através de um pedal. Aqui nesse mixer, a modulação do segundo oscilador vai ser muito parecida aqui, né? Ou a gente vai ter o LFO na onda senoidal, ou esse mesmo esquema de usar o que vai para o mixer. Não chega a ser o resultado do sample and hold, mas é o que entra no mixer, a gente usa para modular. Legal, essa é a primeira maneira de abrir ou fechar. Modular que eu falo é ficar fazendo isso aqui, ó, abrindo e fechando o nosso filtro. Então essa é a primeira maneira de modular de uma maneira automática, sem a gente precisar ficar mexendo na mão. Legal. Segunda maneira de modular, nesse knob amarelo, é pelo sample and hold, que é aquela modulação que eu falei que gera fotos, e aí a gente usa esse painel aqui. A gente pode usar isso tanto para modular a afinação da nota, o nosso oscilador, mas a gente também pode endereçar usando esse knob
para modular a abertura e fechamento do meu filtro. Então, em vez de ele ficar mudando as notas, ele vai ficar abrindo e fechando o meu filtro. Então, abro ele aqui, sample and hold, e vou botar uma fonte sonora. Vou colocar um ruído aqui para ele usar como fonte. Então pode reparar que é aquela sensação de aleatoriedade, que ele fica criando várias fotos de vários momentos e criando parâmetros diferentes aqui numa ordem aleatória. Muito legal esse efeito do sample and hold. Também posso usar um LFO usando a onda senoidal, que nem eu fiz ali no primeiro oscilador, para mudar a frequência, mas para mudar aqui a abertura e fechamento do meu filtro, controlado pela velocidade do meu LFO. Então aí tá na mão mais um modo de modulação. E no nosso último knob, a gente pode usar o filtro, o envelope, que nem a gente usou aqui, né, para controlar essa modulação, que vai acabar acontecendo aquela mesma coisa. A gente vai usar esse filtro, ele vai percorrer o envelope uma vez, e essa foi a modulação. Então a gente pode usar desse jeito, ou a gente pode usar um outro envelope que a gente tem aqui também, menorzinho, que só vai ter ataque e release. Então eu posso usar ele simplesmente para escolher um meio de modular. Então a gente tem essas duas opções no filtro para modular. A gente pode usar tanto o ataque, decay, sustain, release, ou só o ataque, decay, ataque e release. Então no ARP Odyssey, já adiantando, a gente tem dois envelopes aqui. Dois envelopes que a gente pode endereçar para modular o filtro, para modular o primeiro oscilador, para modular o segundo oscilador, para modular a largura das ondas quadradas, ou também, aproveitando para explicar isso aqui, para controlar a saída, o volume de saída do nosso ARP Odyssey, que está nesse knob. Então, aqui a gente tem o volume do nosso knob. E aqui embaixo a gente pode endereçar pro envelope AR, né, para esse envelopinho menor de ataque e release controlar a nossa saída, ou o nosso ADSR para controlar a nossa saída. Se eu quero o AR controlando, por exemplo, vou tirar ataque, vou botar um release, é ele que está controlando aqui. Se eu quiser mudar isso, aperto esse botãozinho, e agora é esse parâmetro aqui que vai controlar o volume da minha saída. Então, vou começar com um volume que vai crescer e vai cair a zero numa velocidade muito rápida. Isso. Se eu quero aumentar a velocidade que ele cai para o zero, ele vai caindo até infinito. Se eu quero que ele não caia a zero, chegou lá em cima, ficou no máximo. Se eu quero que ele chegue lá em cima, ele dá uma caidinha. E se eu quero que ele continue soando até parar por um tempo, quando eu solto a tecla, release. Continua soando. Legal, então eu posso endereçar esses dois envelopes para a minha saída. Mas o legal de ter os dois envelopes é a gente trabalhar cada envelope controlando uma situação diferente. Então, como estava no caso aqui, no começo do nosso exemplo, eu deixei esse envelope controlando aqui. E para esse envelope eu posso endereçar, por exemplo, e controlar a minha modulação aqui. Então ele saiu desse volume, nesse tempo, até chegar no máximo. Então saiu daqui, nessa duração de tempo, bateu o máximo. Nessa duração de tempo, foi o tempo que ele saiu do máximo para descer até esse volume que eu escolhi aqui, um volume novo, vamos supor, para chegar até aqui. Então ele levou esse tempo para sair daqui, bateu o máximo. Quando ele chegou no máximo, ele levou esse tempo para sair do máximo e chegar até essa quantidade de abertura. E na hora que eu solto o release, ele demora esse tempo para sair daqui e chegar no zero. Você viu quando soltei, ele fez... Então ele levou esse tempo para poder sair daqui e chegar até o zero. Legal. Então, essa é a maneira de a gente trabalhar com os envelopes no ARP Odyssey. Para a gente fechar essa sessão e finalizar o ARP Odyssey falando de alguns pequenos parâmetros que sobraram aqui,
vou falar desse último pedaço que ficou para trás da nossa seção dos filtros. O Warp Odyssey vem com um High Pass Filter, e isso é muito legal, porque a gente vai poder ver agora a diferença entre o Low Pass Filter e o High Pass Filter. Se o Low Pass Filter que a gente tinha aqui, ele é responsável por cortar as frequências agudas e vir corta, se sobrar só os graves, o High Pass Filter vai fazer o contrário, ele vai vir desde o grave, vem cortando grave, até sobrar só as agudas. Então se eu pegar um exemplo e vir fechando o meu filtro, ele vai cortando até chegar numa determinada quantidade de frequências agudas. Exatamente a mesma coisa que esse filtro, esse botãozinho e esse botãozinho fazem exatamente a mesma coisa. A única coisa que diferença é que nesse aqui eu venho cortando do agudo para o grave e nesse aqui eu venho cortando do grave para o agudo. Esse botão não tem um controle de ressonância no corte, ele só vai fazer a função de abrir ou fechar o filtro. Legal. Então tem essa opção, de repente você acha que um timbre ficou muito grave, você quer dar uma cortadinha nos graves, você vem aqui e você tem esse recurso para poder controlar esses graves. Nessa edição do Warp Odyssey, a gente também tem uma adição de drive. Então a gente pode vir com o som aqui, ó, e dar uma saturada no... Então a gente tem essa opçãozinha. E aí tem um botão que é muito curioso do Warp Odyssey, que é o VCA Gain. O que ele faz? Tudo que tiver aberto no mixer, a gente usa o teclado para disparar. Então se eu não estiver tocando teclado, não sai som nenhum. Mas se eu abro o VCA Gain, ele dispara tudo que está aberto. Então no caso o meu oscilador está aberto, ele vai ficar soando para sempre nesse volume que eu escolher. Se eu abrir no meu mixer um ruído, ele vai ficar soando ruído. Se eu abrir todo mundo, ele vai ficar soando todo mundo. Se esse primeiro oscilador tem uma modulação, ele vai soar com a modulação. Isso é um recurso muito legal se você de repente quer criar um timbre, não quer ficar apertando a nota enquanto você mexe aqui. Você abre o oscilador aqui e vai mexendo nas suas modulações, muda aqui, muda a afinação. Então é um recurso interessante, só que muita gente achava que o seu teclado, seu sintetizador tinha quebrado justamente porque esse botão estava aberto e ele não parava de tocar por um segundo, independente se você estivesse tocando as notas. Então esse é o último recurso dessa sessão. Para finalizar, filtro, ataque, release, lembrando do Moog, funciona o filtro, envelopes, ataque, release, lembrando do Moog, vai funcionar exatamente da mesma maneira. Aqui a gente, só que é um envelope menorzinho. Lembra que no Minimoog a gente tinha ataque, decay, release? Esse aqui só tem ataque, release. Toda vez que eu quero usar ele, ele vai vir a opção de ser ativado nesses botõezinhos aqui embaixo pelo nome de AR. E a gente tem aqui o outro envelope do ARP, que é o ataque, decay, sustain e release. Esse é o completaço. Lembra que no Moog a gente não tinha o release? Esse aqui ele vem com os 4 parâmetros. Ele vem ataque, decay, sustain e release. Na verdade no Moog a gente tem o release, só que a gente vai usar o mesmo valor do decay para o release, se a gente quiser ativar ele ali naquele botãozinho do lado. Legal. Para finalizar então, 3 parâmetros para a gente fechar e dominar o Warp Odyssey e poder sair brincando com ele e fazendo timbres e compondo suas músicas. Legal. Então, esses 2 envelopes, como eu disse antes, se eu usar eles para modular alguma coisa, por exemplo, vou modular meu filtro aqui, dependendo do desenho do meu envelope. Legal. Se eu fizer isso, você viu que ele abre, ele fecha e acabou. Ele modulou uma vez. Mas eu posso fazer ele ficar loopando. Ele posso fazer ele abrir, fechar, terminar, abrir, fechar, terminar, abrir, fechar. Fica repetindo isso com esse botão. Então, e ele vai variar com qual velocidade? Esse abre, fecha, tá? Abre, fecha, tá? Ele vai variar dependendo da velocidade do meu LFO. Então, se o meu LFO estiver muito rápido, ele vai fazer isso muito rápido. Abre, fecha, abre, fecha, fecha. Ou muito devagar, se eu deixar o meu LFO mais devagar. Ele tá até... Aqui ficou até bem devagar, né? Então lembra daquele detalhe que eu falei? Você vai usar o envelope para fazer uma modulação, ele vai modular uma vez e vai parar. Se eu ligo esse parâmetro, ele vai ficar repetindo o envelope. Então ele loopa o envelope. Mesma coisa que a gente pode fazer com o envelope AR. Então aqui é para fazer com o envelope ADSR. Eu posso fazer isso com o envelope AR, que no caso está sendo usado no volume de saída do meu sintetizador. Então se eu boto para repetir, na hora que eu tocar a nota, ele vai ficar repetindo, por exemplo, esse envelope
e vai ficar repetindo nota. Twin, twin, twin. Então, ó, abre, fecha, né? Então é um jeito de poder fazer os meus dois envelopes ficarem em loop. Dessa maneira a gente pode fazer várias coisas. Agora existe um negócio legal. O loop só é ativado, e também, esqueci de falar, né? Controlado pela velocidade do LFO. Agora esse loop só é ativado quando eu toco a tecla, nesses dois casos. Mas eu tenho esse botãozinho aqui, que se ele estiver para cima é o teclado que vai ativar a repetição. Ou eu posso colocar um auto loop. Então, ele vai ficar repetindo isso para sempre enquanto tiver ligado o auto repeat. O que é legal também para a gente poder controlar e montar timbres, ou simplesmente para deixar rolando um drone ou alguma coisa do tipo. Então, esses três botões eles são responsáveis por você conseguir criar loop para o nosso envelope. Então é isso. Esse é o Arp Odyssey, teclado muito lendário dos anos 70. Espero que vocês tenham tido uma noção de como poder se virar nele, poder brincar com ele, criar timbres, inventar, imaginar com ele. E foi isso que a gente estudou nesse projeto do Nelson Seixas. Espero que vocês tenham gostado e até mais.